Pai, tem algum dentro da parede. Ricardo congelou na porta do quarto. A menina encolhida no canto abraada ao ursinho tremia como se o Chu tivesse sumido. Era comeu de noite na Manso Monteiro em Belo Horizonte, mas o clima ali dentro parecia de Vel Rio desde que Helena, a Midilusa, tinha morrido naquele deslizamento de terra. Depois que ele se casou com Isabela, tudo piorou. Por fora, Isabela era a madrasta perfeita, voz doce, sorriso educado, sempre falando em cuidar do trauma da menina. Por dentro, tinha um olhar frio, quiet. Dona Carmen, a empregada que criou, Lusa, desde bebe, não conseguia encarar por muito tempo. Lusa começou a dizer que ouvia batidas atrees do quadro do quarto. Sussurrava que tinha algum chamando por ela na parede. Todas as noites o mesmo pesadelo. Todas as noites o mesmo medo da escuridão. Um sonho, meu amor, Ricardo repetia, tentando acreditar nisso também. O que ele não sabia que Isabela tinha mandado construir um corredor secreto até Etris daquela parede. Ela embaixo, num quartinho branco com uma luz amarela fraca e um rélgio de areia em cima da mesa, ela trancava Lusa sozinha no escuro, dizendo que aquilo era terapia para a garota deixar de ter medo. A menina gritava pela me. A quimera no teto gravava tudo. E quando Ricardo voltou de viagem, abriu a porta escondida até rés do quadro e encontrou no chu gelado daquele poro o colarzinho de sol que Lusa usava desde bebe, que ele entendeu que o verdadeiro monstro da casa não estava nos pesadelos da filha. Estava dormindo ao lado dele. Ricardo ficou alguns segundos parado diante daquela porta secreta, como se o mundo tivesse desabado de novo sobre a cabeça dele. A mesma sensação que teve quando recebeu a notícia da morte de Helena. Mas dessa vez, a dor vinha de dentro da pérpria casa. Ele segurou o colarzinho de sol entre os dedos, a corrente fria suja, como se tivesse sido arrancada às pressas. O coral batendo tão forte que parecia ecoar nas paredes. Meu Deus, o que fizeram com Voque, minha filha? Sussurrou a voz falhando. Ele de cima, passos leves. A voz de Lusa chamando. Pai. Ricardo se assustou e empurrou o quadro de volta, fechando a abertura escondida. Subiu a escada com pressa, sem saber se queria chorar ou gritar. Encontrou a menina parada no corredor, abraando o ursinho, os olhos enormes vermelhos de tanto chorar. Aquele tipo de olhar que só quem tem medo ate da pérpria sombra carrega. Vok, te brava comigo? Ela perguntou baixinho. Ricardo se ajoelhou e a abraou forte que a menina se encolheu no peito dele como um passarinho ferido. No meu amor, nunca. Vok não tem culpa de nada. Papai te aqui. Papai viu tudo. Lusa soluou a respirar o curta pico de quem passa noites sem dormir. A tia Isabela disse que eu tinha que aprender a ser forte. Ela gaguejou, encostando o rosto no ombro do pai. Que a mami ia voltar se eu conseguisse ficar no escuro sem chorar. Aquilo rasgou Ricardo por dentro. No filha, não. A sua me nunca ia pedir isso, nunca. Foi nesse momento que ele percebeu que a mozinha dela estava arranhada com pequenos cortes secos. Marcas que ele nunca tinha visto. Ele segurou com cuidado. Quem fez isso sussurrou. Lusa engoliu seco. Eu mesma. Quando a luz apagava e eu não conseguia respirar. Batia na porta para algum me ouvir, mas ninguém ouvia. Ricardo fechou os olhos, o estômago revirando. A imagem da sala branca do rélgio de areia, do cheiro métlico. Aquilo não era terapia. Era tortura. Um barulho atrás deles o fez se virar. Isabela estava parada no corredor com aquele sorriso ensaiado que agora parecia uma miscara rachada. Ricardo, o que houve? A Lusa acordou de novo. Ele se levantou devagar, o olhar firme, quase perigoso. Chega, Isabela. Ela piscou surpresa pela mudança de tom. Chega do que amor. A gente quer o melhor pra... Eu sei da sala. Ele ergueu o colarzinho de sol. Sei do que vós fez. Por um segundo bem arrepiado, o rosto dela perdeu toda a cor. Mas logo recuperou a pose, tentando controlar a situação. Voque está entendendo errado. Isso faz parte do processo de cura. O psicólogo falou. Pare. Ricardo deu um passo frente. A partir de agora, você não chega mais perto da minha filha. Lusa se escondeu atrás das pernas do pai, tremendo. Isabela respirou fundo como quem percebe que perdeu o controle.
A voz veio baixa, cortante. Se vou me afastar, vou destruir tudo que eu construo aqui. Ricardo a encarou, olhos marejados, mas firmes. Eu prefiro destruir tudo do que perder minha filha também. Isabela ficou em véu. Por alguns segundos não disse nada. Apenas observou os dois, pai e filha, unidos pela dor que ela causou. Ento, com passos lentos, se afastou pelo corredor escuro. Ricardo ergueu Lusa no colo, sentindo o peso leve, quase frigiu demais. Vamos sair daqui, meu amor, agora. Enquanto descia as escadas com a menina agarrada ao pescoço dele, Ricardo sentiu algo que não sentia fazia anos clareza. A certeza de que nada, absolutamente nada, valia mais que proteger a própria filha. E sem perceber, Lusa, com o rosto escondido no peito do pai, murmurou algo tão baixinho que quase se perdeu no ar. Obrigada por me achar. Ricardo saiu da manso, carregando Lusa nos braços, sentindo o coral acelerar como se estivesse fugindo de um incêndio, e de certa forma estava. O ar ali fora era frio, mas ainda assim parecia mais leve do que qualquer coisa que existia dentro daquela casa. Lusa manteve o rosto escondido no ombro do pai o tempo todo, respirando curto como quem ainda esperava ouvir uma porta trancar atrás delas. Ele a colocou no banco de trás do carro e puxou o cinto devagar, com medo de tocar em algum machucado. Tudo bem, meu amor? Aqui murmurou, ajeitando o ursinho no colo dela. A menina não respondeu, se segurou a mão dele com fora. Um tipo de fora que não vinha de coragem, mas de desespero. Ricardo dirigiu sem destino, apenas se afastando da manso. Passaram pela praia iluminada pelos restaurantes ainda abertos pelos perdios, que pareciam indiferentes ao mundo. Que estacionou perto de uma farmácia 24 horas. Lusa já estava deitada no banco traseiro exausta quando ele voltou com curativos analgésico infantil e uma garrafa de guá saborizada que ela adorava. Posso ver sua mozinha? Perguntou, sentando ao lado dela dentro do carro. Os olhos da menina encheram de lágrimas antes mesmo de responder. Ela estendeu a mão devagar, revelando arranhes fundos, marcas de unhas, cicatrizes recentes que ninguém tinha visto. Ricardo engoliu seco e começou a limpar com todo o cuidado pós-véu. Doeu muito? Ele perguntou. Lusa não conseguia falar. Apenas balanou a cabeça, afirmando. Por que vós? Não me contou antes, filha? Ela finalmente ergueu o olhar. Um olhar triste, medroso, mas verdadeiro. A tia Isabela falou que se eu contasse Vox, ia achar que eu era fraca como a mami. A frase atingiu Ricardo como um soco no estômago. Ele respirou fundo, tentando no desmoronar na frente dela. Olha para mim, Lusa. Ele segurou o rosto da menina com as mãos. A sua mãe era a pessoa mais forte que eu já conheci. E Vok mais forte do que acha. Mas não precisa provar nada para ninguém. Principalmente no escuro. Os LBIs dela tremeram. Vós se promete que não vai deixar ela me colocar L de novo. Ricardo a abraou, sentindo a tremedeira pequena fridil. Eu prometo. Pela sua me e por mim. Nunca mais. Quando o dia amanheceu, eles estavam hospedados num pequeno hotel do centro. Uma cama simples, 2 luminarias acesas, as cortinas abertas deixando o sol entrar. Ricardo não dormiu 1 minuto sequer. Ficou observando a filha finalmente ter um sono tranquilo, sem sobressaltos, sem pesadelos. Mas enquanto preparava um café ralo na garrafa térmica do quarto, sentiu o peso da realidade cair sobre ele. Isabela não ia aceitar aquilo calada. Juliano, o cio, que vivia pressionando Ricardo com contratos e viagens inesperadas, também não. E havia outra verdade que doa ainda mais: ele tinha sido cegado. Tinha deixado a filha sofrer debaixo do próprio teto. Quando Lusa acordou, a primeira coisa que fez foi olhar para a porta S para ter certeza de que não estava trancada. Depois procurou o pai com o olhar,
e quando o encontrou, sorriu um sorriso tímido, pequeno, mas real. Foi nesse momento que Ricardo percebeu que Jota não bastava proteger a filha. Ele precisava enfrentar tudo o que estava por trás daquela escuridão. E isso inclua expor Isabela a derrubar o plano dela e recuperar a pria coragem. Pai, a gente vai voltar para casa. Lusa perguntou, abraando o ursinho. Ricardo respirou fundo. Vamos voltar sim. Mas nos sozinhos, e dessa vez vamos abrir todas as portas. Lusa assentiu devagar, como se entendesse mais do que dizia. E Ento segurou a mão dele. Papai, obrigada por me tirar de ela. Ricardo beijou a cabeça dela, sentindo o peso da deciso que viria. Porque a partir daquele dia, ele sabia que a luta pela filha estava apenas comeando. Ricardo passou a mãe fazendo algo que não fazia havia anos pensando antes de agir. Observava Lusa sentada na cama do hotel, desenhando com LPIs de cor emprestados pela Recepo. Ela fazia traus curtos cuidadosos, até que de repente parava e olhava para a porta, para ter certeza de que continuava destrancada. Esse simples gesto cortava Ricardo por dentro. Ele sabia que não podia continuar fugindo. Precisava encarar a verdade, conquistar provas, derrubar Isabela e impedir que aquele plano sujo contra ele e contra a empresa da família fosse adiante. Com o coral apertado, ligou para a única pessoa que sempre acreditou em Lusa Dona Carmen. Ricardo, ela atendeu com a voz engasgada, como se Jota soubesse da dor dele antes mesmo de ouvir qualquer palavra. Carmen, eu tirei a Lusa de casa. Aconteceu coisas, Ria. Muitos, Ria. Um silêncio pesado caiu entre eles. Eu imaginei, ela murmurou. Eu devia ter falado antes, mas a patroa, ela me ameaçou, sabe? E a menina cada dia mais triste. Ricardo fechou os olhos, sentindo a culpa esmagar seu peito. Eu encontrei a porta secreta Carmen, aquela sala, tudo. A respiral dela vacilou. Ento agora o senhor sabe o que eu sempre temi. Ricardo pediu que ela se encontrasse com eles numa cafeteria discreta perto da praia da Stal. Quando Carmen chegou, Lusa levantou devagar do banco e correu até ela, se enfiando no abral, que sempre foi porto seguro. A mulher ficou com os olhos marejados, acariciando o cabelo da menina. Minha Luzinha, o que fizeram com vó? Lusa chorou baixinho, mas dessa vez havia alvio no choro. Ricardo, com a voz firme, explicou tudo o que tinha visto: o corredor, o quarto branco, o relógio de areia e o colarzinho de sol cado no chão frio. E tem mais Carmen. Tem algum porterrês dela. Um tal de Juliano. Eles querem tomar minha empresa. E estavam usando a minha pria filha para me quebrar. Carmen apertou os libios indignada. Ela doente-se o Ricardo. Eu vi coisa que o senhor nunca viu. Ela apagava a luz do quarto na madrugada para ver a menina chorar. Dizia que era fortalecimento. E escondia papel, desenho, qualquer coisa que Lusa escrevesse pedindo ajuda. O sangue de Ricardo gelou. Ele sentiu a mão tremer levemente, no de medo, mas de fria. Eu preciso denunciar. Hoje. Agora. Mas preciso de provas slidas. Carmen respirou fundo e abriu a bolsa. Tirou uma pequena unidade USB embrulhada num pano. Eu consegui isso antes de ela me mandar embora. Tem graval. Da voz da menina e da patroa. O senhor precisa ver. Ricardo pegou o objeto com cuidado, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Lusa observava em silêncio, segurando o ursinho contra o peito. Pai, a gente vai ficar tudo bem? Ela perguntou baixinho. Ricardo ajoelhou-se ao lado dela, segurando seu rostinho com as duas mãos. No meu amor, a gente não vai ficar bem. A gente vai ficar melhor do que nunca. Mas para isso eu preciso ser forte agora. Por você. A menina assentiu, enxugando as pérprias lágrimas com o dorso da mão. Naquele instante, Ricardo soube que Nu estava apenas lutando pela guarda da filha. Estava lutando para devolvê-la ao mundo. Ao sol. Vida. E quando eles saíram da cafeteria juntos, caminhando devagar pelas ruas de Belo Horizonte, Ricardo sentiu pela primeira vez em muito tempo que não era mais um homem perdido. Era um pai em guerra. E dessa vez ele não ia perder. Ricardo voltou para o hotel, com as mãos suando e o coral pesado. A pequena unidade USB parecia pesar toneladas no bolso. Era estranho. Um objeto tão pequeno carregava a verdade capaz de destruir tudo e, ao mesmo tempo, salvar a vida da filha. Lusa estava sentada na cama balanando os pés, desenhando um sol amarelo no papel. Os traus tremiam,
mas a cor era intensa, como se ela quisesse reacender algo que tinham tentado apagar dentro dela. Pai Vok vai ver as coisas da sala? Ela perguntou sem olhar para ele. Ricardo se sentou ao lado dela devagar. Vou! Mas você não precisa ver nada disso, nunca mais! Ela assentiu, mordendo o elibio. Euse não queria mais ficar no escuro. Essas palavras atravessaram Ricardo como uma elimina. Ele respirou fundo, ligou o notebook do hotel e encaixou a USB. A tela escureceu por um segundo. Depois o Vedel comeu, e o mundo dele desabou. A luz amarela tremulava no teto. A câmera fixa mostrava Lusa encolhida num canto da sala branca, chorando baixinho, as mãos tremendo. A voz de Isabela vinha de fora do enquadramento doce, quase carinhosa. Vamos, minha querida, a mames volta quando vos parar de chorar no escuro. Luciana Gravel soluava. Mami não volta, mami não quer isso. Ricardo levou a boca tentando conter o choro. Aquele choro de pai que não protegeu, que não viu, que não estava ele. Lusa, percebendo o ciúncio pesado, se aproximou devagar e colocou a cabecinha no ombro dele. Eu te bem, agora pai. Mas ela não estava, e ele sabia. Ricardo fechou o notebook com fora, como se quisesse esmagar aquela lembrana Horvel. Depois ficou apenas abraando a filha num silêncio longo, profundo, necessário. Na manhã seguinte, ele foi direto à delegacia da Polícia Civil, levando a USB, os documentos e o relato de Carmen. Quando terminou de contar tudo ao delegado, sua voz estava embargada, mas firme. Eu preciso que protejam minha filha. Eu preciso que detenham aquela mulher. O delegado ouviu tudo com ateno. Viu os videos. Franziu o rosto várias vezes, claramente abalado. Senhor Ricardo, isso muito mais grave do que imaginamos. Maus tratos quer ser privado, e pelo que o senhor descreveu, há outro homem envolvido. Juliano Ricardo confirmou. Ele estava usando a minha filha para me quebrar. Eles queriam minhas AES. Queriam minha empresa. O delegado respirou fundo, fechando o notebook. Vamos pedir um mandado agora mesmo. Essa mulher não pode ficar mais perto da sua filha. E ela também deve ser investigada pela morte da sua esposa. Tem coisa errada. Ricardo fechou os olhos, sentindo as pernas bambas. Era a primeira vez que algum dizia aquilo em voz alta além dele. Eu sabia, ele murmurou. No fundo, eu sempre soube. Quando voltou ao hotel, encontrou Lusa sentada com Carmen tomando um achocolatado quente. A menina correu para ele e o abraçou com fora. Vok voltou. Sempre vou voltar, ele respondeu beijando o topo da cabeça dela. Carmen se aproximou com uma expresso preocupada. E agora esse Ricardo? Ele respirou fundo. Sentia medo, claro. Sentia raiva. E sentia culpa. Mas acima de tudo sentia determinal. Agora a gente volta para casa. Mas não para sofrer. A gente volta com a Polícia. Lusa segurou a mão dele com fora. Dessa vez sem tremer. E pela primeira vez em muito tempo, Ricardo sentiu que o sol estava voltando a nascer dentro da própria filha. A viatura seguiu na frente. O carro de Ricardo logo atrás. A Manso Monteiro apareceu no topo da rua como um fantasma que ainda respirava grande e imponente e agora vazia de qualquer afeto. Lusa no banco traseiro segurava o ursinho contra o peito enquanto observava a casa pela janela, como quem encara um inimigo pela primeira vez sem se esconder. Pai, ela tá ali dentro? A menina perguntou a voz pequena, mas firme. Ricardo olhou pelo retrovisor. Talvez esteja, mas hoje você não vai entrar. Hoje a gente que tá sendo protegido. Ela sentiu respirando fundo como Ma tinha ensinado. Quando os policiais bateram no porto, Isabela apareceu no alto da escada de entrada, elegante como sempre, mas plida. Os olhos dela encontraram Ricardo primeiro, depois a viatura, depois Carmen e, por fim, Lusa. Foi como ver todas as miscaras caem de uma vez. O que significa isso? Ela sibilou, tentando manter a compostura. Ricardo, o que você pensa que est fazendo? O delegado avanou direto. Isabela Monteiro, a senhora este sendo detida para investigar e interrogatrio. Temos provas suficientes de maus tratos qualquer privado e qual psicológica contra uma menor. O rosto dela se desfez. Um sorriso frio surgiu, mas era-se desespero disfarado. Isso ridículo. Eu sou a única pessoa que tentou ajudar essa criança. Ricardo deu um passo frente. Por dentro tremia, mas a voz saiu firme. Ajudar Vok quase destruiu minha filha. E ainda tentou me destruir junto.
Isabela olhou para Lusa como se esperasse algum apoio, mas a menina se escondeu atrás das pernas do pai. Diante disso, o olhar de Isabela virou algo vazio, perigoso, um pool sem fundo. Ela nunca ia ser forte, murmurou quase cuspindo as palavras. Assim como Ame. Ricardo sentiu o estimago revirar. Antes que pudesse responder, os policiais a algemaram. Não encostem em mim! Ela gritou, lutando contra o inevitável. Essa família minha, essa casa minha. Lusa tapou os ouvidos. Ricardo a abraou imediatamente, protegendo-a daquele som. Quando Isabela foi colocada na viatura, ainda gritando, a casa ficou estranhamente silenciosa. Aquele tipo de silêncio que dê medo e alvio ao mesmo tempo. Carmen aproximou-se de Lusa com cuidado. Pronto, meu anjo, acabou. A menina ergueu os olhos, ainda molhados, mas menos pesados. De verdade. Ricardo se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos juntas. De verdade, filha. Acabou. Ela nunca mais vai te machucar. Lusa respirou fundo, olhando para a porta da Manso. Pela primeira vez não parecia ter medo, parecia cansada, mas livre. Pai, posso pegar o quadro da mami? Ela pediu baixinho. Ricardo sorriu emocionado. Pode? Nosso. Sempre foi. Os policiais permitiram que ele entrasse por alguns minutos. Ricardo caminhou. Ato escritril, achou o quadro guardado pressas dentro de um armário quase esquecido. Ao pegar a foto, sentiu um N apertar a garganta. Helena sorria viva, bonita e iluminada. Doa. Mas também curava. Quando voltou, Lusa abraou o retrato com cuidado como quem reencontra um pedal de si mesma. Me nunca ia deixar eu ficar trancada no escuro. Ela murmurou. Nunca, Ricardo repetiu, puxando-a para perto. Ao se afastarem da Manso, Lusa apoiou a cábia no ombro do pai dentro do carro. O sol da tarde entrava pela janela, iluminando o colarzinho de sol que agora pendia do pescoço dela, restaurado limpo, devolvido ao lugar onde sempre deveria ter estado. E Ricardo, olhando a estrada frente, finalmente acreditou a pior escurido tinha ficado para Terres. Agora comeava enfim o caminho de volta para a luz. Ricardo levou alguns dias para entender que a casa onde tudo aconteceu também precisava ser curada no ele e a filha. Depois que Isabela foi presa e Juliano capturado tentando fugir do Paz a Manso, Monteiro ficou silenciosa, um cio que parecia carregar memorias demais. Mas pela primeira vez, aquele cio não assustava Lusa. Assustava Ricardo. Ele percebeu isso quando ela entrou na antiga sala de estar, segurando o quadro da Mi contra o peito. Pai, a casa agora, vazia, né? Ricardo se sentou ao lado dela no tapete, sentindo o cheiro fraco de tinta antiga nas paredes. Vazia, mas no perdida. Ela mordeu o elbio e apoiou o rosto no ombro dele. Eu quero pintar tudo de novo. Quero que fique claro, igual o sol do desenho. Aquilo tocou Ricardo numa parte do coral que ele nem sabia que ainda existia. Ao longo das semanas seguintes, com a ajuda de Carmen e oriental da terapeuta infantil, ele transformou cada modo da casa. As paredes antes escuras ganharam cores quentes. As cortinas pesadas foram substituídas por tecidos leves. Os corredores deixaram de ser tenéis silenciosos para virarem passagens de luz. Lusa ajudou a escolher tudo. Essa cor aqui parece manha, ela dizia, apontando um tom amarelo suave. E essa parece Abrau, escolhendo um bege quase dourado. Ricardo sorria tentando memorizar cada frase. Mas o lugar mais difícil de mudar foi o estu, onde Helena costumava guardar seus cadernos de desenho. Quando Ricardo subiu pela primeira vez desde o acidente, o ar pesado o fez parar na escada. Carmen subiu atrás dele, tocando seu ombro. Seu coral aguentas, Ricardo. Ele respirou fundo e entrou. As caixas cobertas de poeira pareciam intocadas desde o dia da tragédia. Ao abri-las, ele encontrou rascunhos de Helena, desenhos simples, delicados, todos com pequenas frases escritas no canto. Luz, cura. Criana nunca deve temer a noite. A coragem nasce quando algum segura nosso amor. Ricardo sentiu os olhos arderem. Helena tinha deixado a resposta ali esse tempo todo. Quando levou os cadernos para Lusa, a menina folheou cada pegina com cuidado, como quem encontra um tesouro enterrado. A mami, ela desenhava igual eu, ela murmurou, com um sorriso tímido. Pai, posso continuar o que ela comeu? Ricardo não conseguiu responder de imediato. Apenas assentiu com a voz presa na garganta.
Foi ento que ele teve a ideia que mudaria tudo. E se a gente transformar essa casa num lugar para outras crianas, disse a Carmen dias depois, enquanto Lusa pintava no quintal. A mulher cruzou os braços emocionada. O Sr. T falando de um centro de terapia, de um refugio. Um lugar de luz. Um lugar onde nenhuma criança precise ter medo da escuridão. Carmen sorriu. A dona Helena ia ficar orgulhosa. E assim nasceu o projeto Refúgio da Luz. Mas se juntou de imediato. Eduardo, o designer que ajudou sem saber na construção do corredor secreto TMBM, apareceu oferecendo ajuda para reconstruir o SPAO e apagar cada vestígio do horror. Lusa ganhou uma pequena sala de artes, uma sala iluminada, arejada, cheia de LPIs coloridos e janelas amplas. No primeiro dia de funcionamento, enquanto as outras crianças chegavam, ela puxou o pai pelo brau. Pai, olha, na parede estava seu novo desenho. Uma casa clara, portas abertas, crianças correndo, e no canto, um sol sorrindo. Aqui ninguém fecha a porta, ela disse com firmeza. Ricardo se ajoelhou, abraando a filha, enquanto a luz da mãe invadia a sala. E pela primeira vez ele percebeu a casa não era mais um lugar de dor. Era um íncio. E Lusa, com seu colarzinho de sol brilhando, era a prova viva de que a luz sempre volta. Com o refúgio da luz funcionando a todo vapor a manso. Monteiro finalmente voltou a respirar. O que antes era um lugar de medo, virou um SPAO de passos leves, risadas baixas e paredes que guardavam estrias de superal no de dor. Lusa agora tinha 10 anos e caminhava pelos corredores com uma tranquilidade que antes parecia impossível. Às vezes parava diante da antiga porta, onde um dia estivera o quadro torto, agora apenas uma parede lisa e clara, e respirava fundo como quem vence um gigante invisível. Ricardo observava tudo com o coral aquecido. Era impossível não se emocionar ao ver a filha guiando crianças menores no exército de respiral que Má ensinara para ela. Puxa o ar contando até 4, segura solta devagarinho, dizia, segurando a mão de um garotinho que tremia de medo do escuro. Aquela cena sempre fazia Ricardo lembrar das noites em que Luz abalanava sozinha na cama tentando não chorar. Hoje, ela era o abrau que um dia precisou. No fim de uma tarde ensolarada, enquanto arrumavam as salas para o dia seguinte, Lusa se aproximou do pai com um desenho novo. Era uma casa iluminada com janelas abertas e um cu cheio de pequenos pontos amarelos. Pai, esse é o lugar onde eu me sinto segura, onde a mami ia querer que eu estivesse. Ricardo sorriu, sentindo os olhos marejarem. E vós transformou esse lugar em luz, meu amor. A ístria de Lusa nos lembra que o medo, quando enfrentado com amor e apoio, pode ser transformado em fora. Que nenhuma criança deveria carregar sozinha aquilo que até adulto nenhum consegue suportar. E que às vezes a verdadeira coragem nasce quando algum finalmente segura nossa mão e diz: eu estou aqui. Voc, no oeste, sozinho. E Voc Joe passou por um momento em que precisou reencontrar a pria luz. O que faria no lugar dela? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para receber mais estrias que tocam o coral.